Fala galera, vamos lá para mais um devocional. Hoje, quinta-feira, todas as quintas estamos aqui para poder trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Eu acredito que essa palavra fala muito conosco também. Todas as vezes que a gente vem aqui, primeiro nós somos ministrados para conseguir trazer essa palavra para vocês. Então, antes de mais nada, já deixa seu like aí nesse vídeo, já deixa um comentário. Manda para um amigo, compartilha com um amigo, manda nos grupos de WhatsApp, nos ajude a levar essa mensagem do reino para mais e mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, né? Dá esse prazer para nós. Amém? Então vamos lá. Eu gostaria de introduzir essa mensagem dizendo que existem três tipos de pessoas na igreja. Se você é cristão, a partir de agora você vai conseguir identificar esse tipo de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que existem dentro da igreja é aquelas que descobriram seu propósito em Deus e elas estão se movimentando embaixo desse propósito, embaixo dessa palavra, e elas são realizadas, são felizes. Mesmo com dificuldades, elas conseguem passar por cima dessas dificuldades, conseguem superá-las, porque elas estão alicerçadas numa palavra que o Senhor deu a elas. Segundo grupo de pessoas que existem dentro das igrejas são aquelas que ainda não descobriram o seu propósito, o seu chamado em Deus, ainda não tem uma palavra, que ainda não internalizaram a palavra de Deus. Né? Umas estão buscando, outras nem tanto, mas é um grupo de pessoas que ainda não descobriu o seu propósito em Deus. E o terceiro grupo de pessoas é aqueles que descobriram o seu propósito em Deus, mas ainda não estão vivendo da forma que Jesus gostaria que elas vivessem. Elas têm a palavra, têm a revelação, mas não têm a mudança de mente verdadeira, e é com essas pessoas que eu quero falar hoje. Se você que está assistindo esse vídeo agora sente que Deus tem um chamado para sua vida, você já não, talvez você não tenha tanta clareza, tanta certeza, e isso seja um fator do qual você não esteja se movimentando nesse chamado que talvez não é tão claro para você. Se você sente isso, esse vídeo é para você. Fica até o final dele e vamos juntos vencer esse medo aí. Vamos para a palavra? Então, é com você que eu quero conversar hoje a respeito desse tema. Procrastinação, desculpa, tudo isso. Bora lá? No Velho Testamento existe uma história que, se você está um pouquinho na igreja, talvez você já conheça, que é a história de Davi com Batseba. Davi, ele era rei de Jerusalém, rei de Israel, perdão, e ele tinha conquistado esse posto, esse cargo, né, através de batalhas, de lutas, mas principalmente porque o Senhor havia colocado ele lá. Davi, ele era um rei segundo o coração de Deus. Só que em seu reinado, ele acontece essa fatalidade. Davi, ele adultera com a mulher e depois ele assassina o marido dessa mulher. Cara, e a gente pode pensar, meu Deus, mas ele não era um homem segundo o coração de Deus? Ele não era esse homem que Deus confiava a ele verdades íntimas? E a nossa primeira a tendência do nosso coração assim é julgar ele, né? Mas cuidado, porque nessa história existe um contexto. E nesse contexto que está essa história, muitos de nós estamos inseridos. E é isso que eu quero falar para você hoje. Na nossa sociedade existe uma frase que talvez no mundo cristão ela seja rejeitada de forma a fala dela seja rejeitada, mas
o que eu tenho percebido é que muitos de nós praticamos, né? Que eu gostaria que você fizesse uma reflexão bem próxima, interna de você mesmo. Se você nunca agiu em determinada situação pensando que o resultado que aquela ação que você estava fazendo compensaria o erro que você estava cometendo. A frase é: os fins justificam os meios. E a gente sabe que isso não é verdade. Não são os fins que justificam os meios. Mas essa frase, dentro do nosso contexto, ela está sendo muito empregada de forma prática. E esse é um problema. Esse é o nosso problema. Que nós queremos arranjar desculpa para as nossas ações. Como assim? O Senhor me mandou fazer algo e eu não faço. Por quê? Porque aquela ação vai gerar tal coisa, aquela ação vai gerar tal coisa, ou então eu não tenho a capacidade necessária, eu não tenho o equipamento necessário. A gente está o tempo todo tentando justificar as ações que o Senhor pede para que a gente possa fazer. Talvez o que seja ainda mais preocupante é que quando nós fazemos algo para Deus, sim, a gente ter uma clareza daquilo que Ele quer que nós façamos. Porque a palavra diz em Romanos 14 que tudo que não provém da fé é pecado. E o que é a fé? A fé é você ter a certeza das coisas que você não vê. A fé é você ter um relacionamento próximo com Deus, ele falar bem assim, ó, você vai para a direita e mesmo que você não esteja vendo uma pista na direita, você vai entrar. Porque a palavra de Deus te direcionou. E mesmo se não tiver uma pista na direita, ele vai criar uma pista na direita para que você possa seguir. Isso que é a fé. Olha o contexto dessa história de Davi um pouco antes dele cometer essa atrocidade. Em 2 Samuel, essa história está em 2 Samuel, diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais, o exército israelita, fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Cara, um pouco antes de Davi ter cometido essa atrocidade, ele estava passeando em seu palácio numa época que era para ele estar na guerra. Davi tinha rejeitado o que o Senhor tinha proposto para ele naquele tempo. Estava fazendo uma outra coisa que não era aquilo que o Senhor tinha direcionado. Ele estava no seu palácio, nos seus descansos, né? Na época em que os reis costumavam sair para a guerra. Se ele não tivesse mandado o exército, mas o exército dele foi, os oficiais foram e eles ficaram, e ele ficou em Jerusalém. Naquele contexto ele viu Batseba. E o seguinte, o que eu posso perceber aqui? O que podia estar se passando na cabeça de Davi nesse momento? Talvez ele devia estar pensando, cara, eu tenho muita coisa para fazer, né? Esse reino aqui tá cheio de coisas para mim julgar, cheio de burocracias, coisas para mim assinar e tal. Eu sei que eu preciso ir para a guerra, mas eu tenho outras coisas para fazer aqui que não são mais importantes, mas é mais cômodo para mim. É melhor eu estar aqui. Mas não era esse o propósito de Deus. Então, meu irmão, se o Senhor está te chamando para a guerra,
é porque está na sua primavera. É tempo de você estar na sua guerra. É tempo de você se levantar, de você sacudir a poeira. É tempo de você não estar no seu palácio, mas estar junto com os oficiais e com o exército de Deus. Porque, como diz a palavra aqui, o exército estava ganhando. O exército tinha ganhado, tinha vencido a batalha. Mas Davi, porque não estava junto com o seu exército, ele cometeu um erro. Cometeu uma atrocidade. Ele cometeu talvez fosse quase irrecuperável esse erro dele, mas que teve muitas consequências. E quantos de nós não estamos assim? É tempo da gente se levantar como cristãos, é tempo da gente dobrar o nosso joelho em oração, é tempo de nós nos ajuntarmos em jejum, é tempo de reunirmos jovens, idosos, crianças, com o coração verdadeiramente voltado para o único que é digno. E nós estamos entorpecidos com prazeres passageiros e coisas naturais. Mas nós estamos passando um momento de aflição, um momento de dificuldade, que o Senhor está chacoalhando a nossa igreja e falando, pessoal, vocês precisam acordar. Está na hora da primavera, não é hora de descansar, não é hora de ficar nos seus palácios. É hora de vocês saírem para a batalha. É hora dos reis estarem na guerra. Da nossa geração se levantar. Das pessoas que estão à nossa volta conhecerem verdadeiramente Cristo, não só através da nossa pregação, mas através das nossas atitudes. Através daquilo que Ele colocou no nosso coração. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa a respeito do propósito de Deus. É normal se sentir cansado. É normal se sentir sobrecarregado. É normal pensar em desistir no meio do caminho. É normal não ter o apoio das pessoas. Mas deixa eu te falar, nós não podemos nos mover de acordo com as circunstâncias externas que nos rodeiam. Cara, a galera pode estar te tacando pedra, mas se você tem uma palavra do Senhor, não desista, permaneça. Nós devemos nos movimentar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as circunstâncias que nos rodeiam. Talvez seja esse um dos nossos maiores problemas. Nós estamos tão entorpecidos com aquilo que vemos, que deixamos nos alimentar mais pelas circunstâncias do que pela própria palavra que o Senhor, que o Senhor já liberou sobre nós. Jesus, gente, tinha todos os motivos para desistir de nós. Ele tinha todos os motivos necessários para que ele não fizesse o que ele fez. A humanidade rejeitou ele até mesmo quando ele desceu encarnado. Quando ele mostrou em carne e osso como era ser Deus. O que era ser Deus. O que era ser filho de Deus. Só que ele suportou o propósito que ele tinha até o fim. E é por causa desse propósito que Jesus tinha e que suportou até aquela morte, a morte de cruz, aquela morte vergonhosa, aquela morte horrível que fizeram com ele. É por causa daquela morte que nós podemos receber o Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos capacitar para realizar as boas obras dele. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Talvez a obra que o Senhor colocou no seu coração para você fazer, você deve estar falando assim, mas eu não dou conta de fazer essa obra. É muito grande.
E esse é um indicativo de que é o Senhor que colocou dentro do seu coração. Porque se o Senhor colocar algo dentro do seu coração, se o Senhor colocar algo dentro do seu coração, que você, pelas suas próprias capacidades, você consegue realizar, deixa eu te falar algo. Não foi o Senhor que colocou no seu coração essa obra. Porque o Espírito Santo é quem nos capacita para realizar toda boa obra de Deus. Porque a obra dele, só ele pode fazer. Fale com seu pai hoje. Entre para o seu quarto. Coloque-se de joelhos na presença dele. Peça força. Peça coragem. Peça revelação e se movimente na direção em que ele te der. No caminho, quando você estiver realizando aquilo que ele colocou no seu coração, você vai encontrar a sua paz, a sua alegria, o prazer que você tanto procura nas outras coisas e nas outras pessoas. Tamo junto, até a próxima, uma ótima semana para vocês e tchau, tchau.